Boa noite para você que está sintonizado, né, nas redes sociais da igreja. Boa noite para você que está nos acompanhando através da rádio, através do Instagram, né? Que Deus ele possa te abençoar. Nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz aqui? Só eu? Oi. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Nessa noite, eu gostaria de falar, né, sobre o poder da perseverança. Sobre uma pessoa que persevera, uma pessoa que não desanima, que não para no meio do caminho. Por quê? Porque na nossa vida aparecem muitos obstáculos. Só que há uma diferença entre você passar pelo obstáculo e continuar na sua caminhada, e há uma diferença entre você parar no seu obstáculo e ficar ali namorando ele, paquerando ele, e não prosseguir. Amém? Isto não se refere apenas na sua vida espiritual, mas isso se refere em todos os âmbitos da sua vida. Olha para o alto. Vocês estão vendo essas lâmpadas aqui? Quem inventou a lâmpada? Foi Thomas Edison, né? Thomas Edison. Não foi? Agora você sabe quantas vezes ele tentou até dar certo? Se ele tivesse parado na primeira tentativa, ele tentou mais de 10.000 vezes para que hoje nós estivéssemos aqui com a lâmpada. Isso quer dizer o quê? Que ele não desanimou, que ele não parou, ele continuou, ele perseverou. Veja vocês, aquele jogador, Cristiano Ronaldo. Eu estava vendo um testemunho de um ex-técnico dele. Aí aquele técnico falou por que ele chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo. Porque quando o técnico chegava, né, no campo de futebol para dar o treino, ele chegava às 7 horas. Cristiano Ronaldo já havia 1 hora que ele estava lá treinando. Ele chegava 1 hora antes para treinar. O que eu quero dizer com isso? Que não foi em vão, não foi à toa que ele chegou onde ele chegou. Ele lutou, ele perseverou. Se ele tivesse desanimado, isso eu estou falando duas histórias de duas pessoas, certo, que não são cristãs. Agora imagina o poder da perseverança de uma pessoa cristã que serve a Deus. Você imagina o poder que você tem, o poder que Deus ele te entregou. Amém? Glória a Deus? Ou você não crê que Deus ele te entregou um poder para você fazer coisas maravilhosas, para você fazer milhares de coisas que muitas pessoas não vão conseguir fazer, porque Deus ele te dotou, ele te capacitou de um potencial, porque você serve ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Amém? Olha só, o poder, né, da perseverança, o poder da insistência, o poder de continuar em perseverando em oração. Lucas capítulo 18 diz a palavra de Deus, a parábola da viúva persistente. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o que eles deviam
orar sempre. Orar? 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 Isso, orar sempre. Ele não está falando aqui que um cristão deve orar uma vez na vida. Ele não está dizendo aqui que um cristão ele tem que orar uma vez no mês. Ele não está falando aqui que você tem que orar uma vez, certo? No ano. Ele está falando que você tem que orar sempre. E nunca desanimar. E nunca desistir. Orar sempre e nunca desistir, nunca desanimar. Por que ele está falando isso? Porque na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que serve a Deus, ela ora, ela começa a orar, certo? Só que no decorrer do tempo, aquilo que ela está orando não acontece. Vou citar um exemplo, certo? Uma esposa ora pela conversão do seu marido. Ela ora um ano, 2 anos, 3 anos. Só que aquilo não acontece como ela queria. Aí ela vai desanimando. Ela vai desistindo de orar. Ela vai desistindo de buscar pela salvação dele, pela conversão dele. E Deus está falando aqui para você orar sempre e não desanimar, não desistir, nunca. Amém? Ele disse, olha só o que o meu Senhor disse, ó. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Amém? Veja vocês que aquela viúva, ela vai adiante, certo? Do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem os homens, mas ela vai diante dele continuamente. Todos os dias ela vai a ele e fala, julga a minha causa contra o meu adversário. Todos os dias ela vai. Por isso que Jesus ele está falando dessa parábola aqui, certo? Citando aqui esta viúva, ele está falando, ó, como esta viúva aqui você tem que ir diante de Deus, como essa viúva ela vai adiante do juiz continuamente, pedindo para que o juiz julgue a causa dela. Assim tem que ser vocês, assim tem que ser o meu povo. Ir diante de Deus, né? Orar para que ele, o justo juiz, julgue a sua causa, ou, certo, ele venha operar do poder dele na sua casa, na sua família. Eu não sei por que é que você ora, mas Deus sabe. E ele não deixa os seus desamparados. Agora veja vocês, esta mulher, ela foi diante daquele juiz para julgar a sua causa. Por quê? Porque ela sabia que somente aquele juiz tinha o poder de fazer isso. Somente o juiz tinha o poder de julgar a causa dela. E nós vamos diante de Deus por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. E Ele pode julgar a minha causa e a sua causa. É por isso que nós vamos adiante dele. É por isso que nós nos prostramos aqui diante dele em oração. É por isso que nós estamos aqui clamando a ele para que ele julgue a nossa causa, ou para que ele venha converter a nossa casa, a nossa família, para que ele venha operar do poder dele na vida das pessoas que nós queremos que se converta a ele. Porque nós temos essa plena certeza de que ele tem todo o poder, de que ele pode fazer todas as coisas. É por isso que todas as vezes nos reunimos aqui na igreja para orar. Por quê? Porque nós cremos, certo? Só que nós não oramos no nome do pastor ou da pastora e de nenhum do corpo de obreiro, dos líderes. Nós oramos no nome do Senhor. Por quê? Porque é Ele quem pode fazer. Nós, obreiros, pastores, líderes, não podemos fazer nada, mas Deus Ele pode.
Deus, Ele tem todo o poder. Nós cremos que nós oramos aqui nesta noite, o mal saiu da sua vida. E você também crê, por quê? Porque o Deus, Ele operou nesta noite. É por isso que nós estamos fazendo isso. É por isso que nós estamos orando aqui de madrugada. É por isso que nós estamos aqui, certo? Pagando um preço por vocês, porque nós cremos que Deus, Ele faz, certo? Porque Jesus, Ele disse, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui é porque Deus, Ele está aqui, Jesus Cristo, Ele está aqui. Nós estamos aqui orando, clamando, buscando a face de Deus, é porque Ele pode fazer, nós não podemos fazer. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle. Pessoas que entregaram a vida para Ele, para trabalhar para Ele. Crendo que Ele, nesta noite, operou do poder dEle, do milagre dEle, na sua vida e na vida da sua família. Esta viúva pobre aqui, ela está, ela foi diante do juiz, porque o único que podia julgar a causa dela era ele. O único que podia fazer algo por ela era ele. E aquele homem, aquele juiz, ele não temia a Deus, nem tampouco temia os homens. Vejam vocês, mas pela perseverança daquela mulher, pela insistência dela de ir diante daquele juiz, ele julgou a causa dela. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. No versículo 4 diz assim, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está a mim aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Glória a Deus. Só que a diferença desse juiz aqui e de nosso Senhor, do nosso Deus, é porque aquele juiz, ele fez algo por aquela viúva, porque ele não queria mais com que ela viesse até ele importunar ele. Mas Jesus não, Deus não. Ele faz porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Mas ele quer que você se torne mais íntimo dele. É por isso que ele fala que nós temos que orar aqui, sempre. Orar sempre, sem desanimar, para que você se torne íntimo dele, para que você se torne próximo dele. Amém? Jesus Cristo, certa vez, ele estava, certo, a caminho de uma região, aí apareceu diante dele a mulher cirofenícia, e aquela mulher começou a clamar por ele. Aquela mulher começou a clamar por ele, a clamar para ele pela sua filha que estava endemoniada. Só que Jesus falou para ela, não é lícito, tirar dos filhos e dar aos cães. Só que aquela mulher sabia que o único que podia fazer algo era Jesus. E ela falou, eu sei, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. E aquela palavra daquela mulher tocou o coração de Jesus. E ele disse, a tua filha está curada. Por quê? Porque aquela mulher sabia que o único que podia fazer algo pela sua filha, certo? Era Jesus. A única pessoa que podia fazer era Jesus. O cego de Jericó também ouviu, falar de Jesus, e ele começou a clamar. E tentaram parar ele. Só que quanto mais tentaram parar a ele, mais ele gritava, mais ele clamava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia também que o único que podia fazer algo por ele era Jesus. E você vai ver também N outras passagens aqui na Bíblia que fala disso. Mas e o poder da perseverança? Você já parou para imaginar aquela mulher que estava hemorrágica durante 12 anos? Durante 12 anos aquela mulher procurou, certo? Procurou ajuda em muitos lugares.
Ou seja, aquela mulher não desistiu da sua cura. Aquela mulher não desistiu da sua cura, de ser curada. Se fosse hoje, muitas pessoas desistiriam, né? Mas quando ela ouviu falar de alguém que poderia fazer algo por ela, ela foi atrás daquele. E imediatamente, quando ela tocou na sua orla, na orla do manto de Jesus, ela foi curada do seu flagelo. Veja vocês, se hoje alguém da sua família, da sua casa, dependesse, certo, da sua perseverança, será que essa pessoa seria salva? Mas é pela graça de Deus, amém? Olha só, quando essa mulher, ela vai adiante de Jesus, essa mulher aqui, ela vai adiante, essa viúva, ela vai adiante, certo, do juiz, ela está falando para ele que ela depende dele, ela depende da ajuda dele, ela depende do auxílio dele, porque ela não consegue. E quando nós vamos adiante de Jesus, é isso que nós estamos falando para ele. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus, é isso que nós estamos falando, que nós dependemos dele, que nós somos dependentes dele, que nós nos tornamos dependentes dele todas as vezes que nós oramos. É isso que nós estamos falando para Jesus. Jesus, todas as vezes que eu estou aqui orando, que eu estou aqui de joelho, prostrado, me humilhando, eu estou dizendo para o Senhor que eu dependo do Senhor. Eu estou dizendo para o Senhor que é somente o Senhor quem pode fazer, é somente o Senhor quem pode operar na minha família. É somente o Senhor quem pode fazer isso. E é por isso que nós estamos aqui orando, Senhor. É por isso que eu estou aqui de joelho orando, Senhor, porque eu dependo de Ti, porque o Senhor és o único quem pode fazer na minha família. Eu não posso, Senhor, e é por isso que eu coloco a minha casa, é por isso que eu coloco a minha família nas Suas mãos. Assim como essa mulher aqui, ela incomodou, certo? Ela incomodou aquele juiz, ao ponto dele falar, ó, esta mulher está me incomodando demais, eu vou julgar a causa dela. Glória a Deus. No versículo 6. Isso, né? No versículo 6. Ó, e o Senhor continuou. Ouçam o que diz o justo. Ouçam o que diz o juiz injusto, né? Algumas traduções estão em iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Que clamam a Ele dia e noite. Continuará fazendo-os a esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui, Jesus falando essa parábola, Ele está falando, ó, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial. Por quê? Porque você é bom, porque você sabe dar boas coisas para os seus filhos, mas Deus, Ele sabe dar coisas melhor para aqueles que pedem. Jesus está falando aqui através, ó, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, né? Se clamarem ou se acharem a Ele, né? Se buscarem a Ele dia e noite. Mais uma vez, aqui está falando do poder da perseverança. Você perseverar em oração. Você perseverar crendo que Deus Ele pode, que Deus Ele vai fazer. É isso que Ele está falando nessa noite. O poder da perseverança, o poder de um cristão que persevera em oração, que persevera buscando, crendo, mesmo que aos seus olhos naturais as coisas não moveram nem isso aqui, ó.
Continua esperando, você continua buscando. Por quê? Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Veja a diferença. Às vezes você ora, você quer no seu tempo. Mas com Deus não, é no tempo dele. Mas a única coisa que Ele quer é que você seja perseverante, que você ore, que você clame, que você busque, que você não desanime, que você não pare no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada. Você já deve ter ouvido falar, ou você conhece, deve conhecer alguém que começou, a servir a Deus e no meio da caminhada parou, desistiu. No meio da caminhada retrocedeu, olhou para trás e preferiu dar ouvido às coisas do mundo do que continuar perseverando, do que continuar buscando. E Deus, Ele não quer que você seja assim. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa fervorosa, uma pessoa que clama a Deus, que busca a Deus. Porque o único quem pode fazer é Ele. O único quem pode mudar a história é Ele. Da mesma forma que um dia Ele mudou a minha história, Ele quer mudar a história de muitos. Basta você crer, perseverar, não desanimar. Por quê? Porque todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão, que você ora, que você persevera, às vezes em silêncio, às vezes calado, não falando nada para afrontar essa pessoa que você está orando por ela, mas em silêncio, você está dizendo para Deus que você crê, que Ele pode fazer, que você depende dEle, mas você também está dizendo para Ele que você quer ser mais íntimo dEle. Por quê? Porque é necessário você se tornar íntimo de Deus. É necessário você se tornar uma pessoa íntima de Deus. Porque em primeiro lugar você vai estar buscando pela sua salvação, pela sua cura, pela sua libertação. E Deus, Ele quer que mais pessoas sejam alcançadas. Ele quer que mais pessoas entreguem a vida para Ele. E agora eu faço uma pergunta. Se você desanimar, se você não perseverar, desistir, como outras pessoas vão ver certa transformação de Deus na sua vida? Se você retroceder. Agora, quando você persevera, independente da situação, quando você clama, você busca, independente de qualquer situação que você esteja passando, as pessoas vão olhar para você e vão ver, certo? Que você crê num Deus Todo-Poderoso e que você não desanima, que você não desiste, que você persevera, que você é uma pessoa que persevera, que você é uma pessoa que crê no poder de Deus, que crê, que continua orando, que continua perseverando, que busca. É isso que Deus, Ele quer, certo? Jesus, Ele finaliza aqui, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra. Por quê? Porque a pessoa, quando ela começa a olhar para trás, ela começa a desanimar, ela começa a retroceder, ela está dizendo que ela não tem fé. E com Deus, você tem que ter fé. Por quê? Porque você não está vendo Ele. É muito fácil eu olhar para esta câmera aqui, certo? Que eu estou vendo, a pessoa lá do outro lado está me assistindo, e ela olhar e ver isso aqui é um celular. Eu estou vendo, eu estou pegando, certo? Eu creio que se eu deixar ele cair aqui, ele vai cair. Por quê? Porque é algo que eu estou palpando, eu estou vendo. Mas e Deus que eu não vejo? E Deus que é Espírito que eu não vejo? Agora, a minha fé nele é sobrenatural. Por quê? É porque eu creio nele. Independente de eu estar vendo ou não, eu creio. E é por isso que eu sirvo a Ele. Porque Ele é Espírito. E eu creio nas manifestações dEle, eu creio no poder dEle, eu creio naquilo que está escrito aqui. Eu creio, somente creio. Somente tenho fé e creio que Ele é o meu Deus,
e que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim, e que através da morte do seu Filho, Ele me alcançou e Ele mudou a minha história. E é isso que Ele quer, que eu continue perseverando, que você continue perseverando, que você não desanime, não desista. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Que Deus Ele possa te fortalecer. Que você não venha desanimar, que você continue perseverando. Porque eu tenho certeza de que quando você quer algo, certo? Você corre atrás. Você corre atrás. Quando você quer algo, você corre atrás, você faz uma faculdade, você faz alguma coisa. Amém? Mas e a sua vida espiritual, e a sua salvação? Tem que ser da mesma forma, você tem que continuar perseverando, continuar lutando, batalhando. Glória a Deus. Amém? Então se coloca de pé, amados. Em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós oramos, Senhor Deus, nesta noite. Oramos ao Senhor para que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, meu Deus. Para que essa igreja seja uma igreja que persevera, uma igreja que não olha para os lados, uma igreja que não desanima, meu Pai. Porque o Senhor disse que nós temos que orar sempre e nunca desanimar, Senhor Deus. E assim como esta mulher aqui, Senhor Deus, ela foi diante daquele juiz, um homem iníquo, Senhor Deus. Nós, a igreja do Senhor, vamos adiante de Ti, que é o justo juiz, meu Pai, aquele que julga todas as causas, meu Deus. E nessa noite nós cremos que o Senhor há de julgar a nossa causa, meu Pai. Nós cremos que nessa noite o Senhor operou, o Senhor transformou, ó Deus. Nós cremos nesta noite, meu Pai. E nós oramos ao Senhor para que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais, para que nós possamos continuar perseverando, buscando, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer o meu irmão, a minha irmã que está aqui nessa noite, essa pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, meu Pai. O Senhor venha fortalecer ela, que ela não venha retroceder, não, meu Deus. Que ela venha prosseguir adiante, te buscando cada vez mais, ó Deus. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?